Hello, boa noite, queridos e queridas. Estamos chegando, para o nosso encontro, esse encontro de todas as noites, onde nós nos reunimos aqui para a gente aprender um pouco da palavra de Deus, Falar no nome do Senhor. É tão bom estar na presença do Pai, não é mesmo? Nós devemos ter força, ânimo, coragem para prosseguir, tá certo? Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas, pronto, já vai estar escrito. É muito simples e rápido, não é mesmo? Depois você vai ver uma mãozinha assim, você clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui, que nada mais é do que instruções, da palavra do Senhor, através dos salmistas, através dos pregadores, para a nossa reflexão, para que a gente venha nos firmar mais em fé e continuar seguindo no propósito, naquilo que Deus tem para cada um de nós, não é mesmo? Então vamos aqui dar início à leitura, Se assente em algum lugar, silencioso, tranquilo da sua casa e se coloque em atenção, tá bom? Se coloque em atenção, se desligue das outras coisas e vamos nos ligar no que está dizendo o salmista para a gente, tá bom? Então, eu creio que cada um de vocês já fez a sua oração, Já fez a sua oração, que é a virada da tarde para a noite, Eu já acabei de orar agora com o meu bispo amado, o bispo Bruno Leonardo, acabei de orar com ele e agora nós vamos dar aqui continuidade. Eu creio que vocês também já devem ter orado e se não, após a gente acabar aqui, vão lá, dobrem o joelho, orem a Deus e agradeço por esse dia. Converse com Deus, busque estar na presença do Pai, tá bom? Não precisa ser especificamente como o bispo Bruno ora, Nem especificamente como eu oro, porque cada um tem o seu jeito de orar, desde que seja sincero, verdadeiro, para poder chegar ao trono dos céus, para chegar até ao nosso Criador, tá certo? Mas faça a oração do Pai Nosso, ore também o Salmo 23 e o 91, ou 120, 121, aquele que te que Deus colocar mais dentro de você, dentro do seu coração, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, então, dar continuidade no capítulo 2, que diz que a amada, ela começa a falar que ela é a rosa de Saron. Nós ontem falamos, do encontro do casal, que se amam, da esposa que anela pelo seu esposo, não foi isso que eu falei ontem? Nós ontem falamos sobre o Cânticos dos Cânticos, Que esses Cânticos dos Cânticos significa tá falando da beleza, do quanto é maravilhoso o amor, de quanto é sublime, o amor, quando ele é puro e verdadeiro, tá certo? Então, ontem nós falamos sobre esse amor, o amor de Cristo e o amor homem-mulher, homem para com uma mulher. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 2. Estou aqui com a Bíblia, Aqui eu vou falar sobre capítulo 2 e assim sucessivamente. Depois eu vou ler a explicação que tem aqui na Bíblia e também, no decorrer, vou falar do esboço da qual eu fiz, tá bom? Então diz assim, no versículo 1, esqueci de novo de uma coisa, de me apresentar para você novo que está chegando, não é mesmo? Todas as noites, eu sou muito assim, gente, eu acho que todo mundo me conhece. Vocês me perdoem. Então, você novo que está chegando aí, olha, eu sou Elizabeth Guilhermino e eu sou evangelista. E eu estou aqui para todas as noites trazendo essa palavra amiga para vocês, todos que se encontram aqui, homens e mulheres guerreiros, homens e mulheres amados do Senhor, Nós somos amados do nosso Deus, todos nós, tá certo? Então, vamos lá prestar atenção aqui. Vou dar início então, tá bom? Pegue a sua Bíblia, me acompanhe, por favor, tá bom? Diz assim,
a amada que está falando, nesse caso aqui, dando continuidade ao que nós falamos de ontem, tá bom? Ela disse assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores dos bosques, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Já deu para entender que está falando de uma bela árvore, de uma bela sombra, né? Então também falou-se assim: levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. No caso, até que ele acorde, não é mesmo? Esta é a voz do meu amado, Ei-lo-ai, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gomo, ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas e espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. O meu amado fala e me diz, vou repetir: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Tá entendendo que lindo isso? Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, até que refresque o dia, e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter. Então vamos entender aqui na explicação. A explicação nos conta no versículo 1 que ela está dizendo que ela é a rosa de Saron. Então Saron era uma espécie de planície, era uma espécie de planície, não, era uma planície que produzia belas flores, e as flores eram exóticas, exuberantes, lindas. Por isso a noiva se compara a uma rosa de Saron. Você entendeu? Ela, a amada, né? Ela colocava uns galhos, umas folhas assim, para que pudesse exalar aquele cheiro, né? Isso ontem eu li para vocês. No versículo 4, diz que a casa do banquete era também conhecida como a casa do vinho. Era o lugar onde o rei recebia os seus convidados. Era um lugar muito ilustre, né? Lindo. Grande é a admiração da jovem ao ser levada até lá,
um lugar de comemoração e abundância, reservado à realeza e agora preparado exclusivamente para a amada, para ela, né? Essa jovem de pele queimada do sol era de origem simples e preterida entre os irmãos da sua mãe. Então, o Altíssimo, ele tem prazer em servir os seus filhos com o melhor. Por exemplo, quando Israel estava no deserto, no lugar de escassez, preparou para o seu povo uma mesa farta para que se saciassem. Esse banquete significava que Deus providenciaria, né, estava providenciando todo tipo de sustento para os seus filhos naquela época, naquela época e também neste mundo. E ele nunca nos deixa faltar, ele sempre proverá, mais ainda na eternidade. Você entende? Também diz no versículo 7, fala, não acordeis o meu amor, né? Não acordes, né? Não acordeis, não acordeis. Então, diz assim, essa expressão aparece 3 vezes nesse livro, né? Faz referência à intenção da jovem em que se mantém pura até o casamento. Você entende? Para isso, ela deveria cuidar para que os desejos não fossem despertados fora do tempo. Isso é, antes do casal contrair núpcias, terem uma intimidade, né, uma coisa mais muito íntima, ela então fazia, ela tinha aquele cuidado de não provocar e de também não despertar nele esse desejo, você entende? Então, todas as pessoas fisicamente saudáveis, elas possuem desejos. Nós possuímos desejos sexuais, não é mesmo? Mas aqueles que temem a Deus assumem o compromisso de obedecer a Ele em tudo, inclusive nessa área da vida. Como assim? Assim, elas reservam a intimidade sexual somente para depois do casamento. Você entende? Você que é solteiro, você que está namorando, você que é noivo, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso, é muito difícil, né? As pessoas muito antes de casar já estão tendo relação sexual com a pessoa que conheceu no outro dia, né? É complicado isso. Então, dessa forma, os que estão solteiros devem evitar situações que os expõem à tentação de ceder aos impulsos. Portanto, para que o sexo seja uma bênção na sua vida, conheça intimamente seu amado, né, o seu namorado, o seu noivo. Somente depois do matrimônio, aí sim, você vai se soltar, se deixar levar pelo amor, pelo prazer de estar ali com seu amado. Você entende? Vamos lá no versículo, repetir aqui, o versículo 3, que eu não falei sobre o versículo 3, que fala da voz do meu amado, quando ela diz assim, ó, qual a macieira entre as árvores dos bosques, tal é o meu amado entre os filhos, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto, não é aqui não, desculpa, versículo 8, no versículo 8, que fala assim, esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Aqui está falando que a voz do noivo é conhecida pela sua noiva, né? A voz do noivo é conhecida pela sua noiva. Nós somos a igreja, nós somos noivas de Cristo, noivos e noivas, mas é totalmente desconhecida pelos estranhos e por aqueles que, embora possam conhecer os seus ensinamentos, andam contaminados pelo pecado. Vir, saltando e pulando, significa a solicitude e a prontidão do Senhor Jesus em vir ao mundo para buscar e salvar os perdidos. Ele se esvaziou
de si mesmo e venceu todos os obstáculos para fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai dele, você entende? Então, isso aqui é importante. Você está prestando atenção? Está conseguindo entender? Também fala sobre as raposas e as raposinhas, não fala no versículo 15? Fala isso. Então, diz assim, que uma vinha era o resultado de um trabalho longo daquela jovem, né, que ali ficava ali, lembra que falava, não olhe para minha pele morena, queimada do sol, né? No caso, porque ela lutava, o serviço era árduo. Então, cabia aos trabalhadores proteger sua plantação dia e noite, principalmente quando chegava o período dos frutos. As raposas, muito comuns na região da Judéia, eram as principais causas da devastação dos vinhedos, do local onde se fazia o vinho, né? Nasciam as uvas. Elas invadiam silenciosamente as plantações à noite, comiam os frutos e ainda destruíam as plantas. Esse problema era ainda pior com as raposinhas, que facilmente entravam por pequenas brechas nas cercas. É assim também que surgem as situações graves nas nossas vidas. Você entende? Aparentemente são insignificantes, mas se forem ignoradas, trarão sérias consequências. Por isso, é prudente vigiar constantemente, sobretudo, a vida espiritual principalmente. Afinal, pequenos deslizes que não pesam tanto na consciência abrem caminho para uma mina de pecados. Você entende? Para uma ruína. Então, deixa eu agora falar do esboço que eu fiz referente a isso, né? Vamos falar aqui dos nossos dias, tá bom? Vamos falar dos nossos dias. Salomão, ele vem falando desde lá das coisas que vêm debaixo do sol e da terra, né? Isso, do céu, né? Então, nós vimos muitas coisas que ele vem falando sobre os pecados, sobre as dores, sobre as alegrias, né? Sobre muitas coisas. E agora ele está falando numa coisa que é muito, muito sublime, que é o amor. O amor. O amor é uma coisa sublime, né? É uma coisa de Deus. Né? Deus deixou como legado o amor. Então nós vimos aqui que diante das declarações de amor, a amada, nesse caso, a amada que Salomão se referia, diz que ela é um lírio entre os lírios. Que ela estava se vendo como uma pessoa assim, sem muita importância. Ela se via no meio de todo. É como assim, nós aqui se vemos, eu, você e outras pessoas. Então eu vou dizer assim, que nada, eu sou igual fulano. Eu sou igual todo mundo. Mas existe sempre um destaque de pessoa para pessoas. Você entende? Então aqui ela dizia assim, ela se sentia uma pessoa que ela dizia assim, eu sou um lírio entre os lírios. Ela quer dizer que nada, eu sou só mais um lírio entre os lírios. Ou é como se eu dissesse assim, que nada, eu sou mais uma pessoa como todas as outras. Então ela estava se menosprezando e ao mesmo tempo ela estava sendo doce, você entende? Mostrando para ele que ela estava passando por muitas coisas, mas que ela se sentia desse jeito. Então ela estava mostrando para o amado dela que ela não tinha muita importância, porém ela, para o amado, era alguém muito, muito especial. Ela não estava se vendo como uma pessoa especial, mas ele a via como uma pessoa especial. Diante das declarações de amor dele, que ele fez para ela, e que ela dele para ela, e dela para ele, porque ele diz
que como um lírio, lembra? Ele fala que como um lírio entre os espinhos, ela é a amada dele. Então ele quis dizer que diante de tantas outras jovens, de tantas outras que ali se encontravam, ou seja, ela era muito especial para ele, pois ele a valorizava por ser uma pessoa distinta e uma pessoa nobre. Você entende? Quando se fala que nobre, não é nobre de riqueza, não. Ela tinha riqueza de bens materiais. Ela tinha riqueza especial dela. Era uma pessoa especial. Ele via ela, via o interior dela, como ela era uma pessoa de boa índole, uma pessoa distinta, uma pessoa que se poderia valorizar. Você entende? Assim acontece muitas coisas referente a isso nos nossos dias. Às vezes nós conhecemos pessoas e pessoas não e a gente se sente menosprezada, né? A gente acha que nós não somos capazes, que nós não somos para determinadas pessoas, você entende? Mas quando essa determinada pessoa vem para você e se declara para você dizendo que você é uma pessoa muito especial, então você melhora. Então a amada, diante da sua declaração, da declaração dele, no caso, né? Ela acrescentou diante da declaração que ela fez para ele e ele observou que ela acrescentou uma certa doçura e dor ao mesmo tempo, como eu disse já, né? Mostrando para o amado que diante das dificuldades, né? Das aflições, diante do ardor que ela passava, né? Das arrogâncias, né? que aconteciam, ela poderia pensar bem, né? Bem melhor, ou ele poderia pensar mais e ver os prós e os contras diante da declaração de amor feita por ela para ele, você entende? Ou dele para ela, ou vice-versa, você entende? Então, foi diante de poucas palavras que o amado, quando disse que entre os espinhos ela era a amada dele, e que ele estava mostrando para ela que ele a desejava, que entre os espinhos ela era a amada. Porque quando ela falou que eu sou um lírio entre lírios, e ele então se declarou falando, entre esses espinhos, entre os lírios há um espinho que eu desejo. Ele quis dizer que ele deseja diante de tantas outras mulheres, você entende? Diante de tantas outras mulheres. Então, isso nos alerta a agir de forma doce e carinhosa com o nosso amado, né? No caso, com o nosso cônjuge, encorajando a fazer ver que ele ou ela é especial nas nossas vidas, que juntos são fortes e que devemos valorizar ambos, fazer coisas acontecerem de bom no meio. Só um minuto, por favor. No meio, eu tô com a pessoa batendo no portão. Desculpa, tá, gente? Então, no meio de tantas lutas, você entende? Então, nós devemos realizar nossos sonhos através de fazer parte. Só um minuto, por favor. Desculpa, mais uma vez, gente. Então nós devemos realizar as coisas de modo gentil e doce para fazer parte de um relacionamento saudável. Então evite proferir palavras negativas para o seu amado, tá certo? Amanhã eu volto com vocês falando de coisas melhores, mais doces, com o terceiro capítulo, que eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção, tá bom? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Boa noite, tchau.